Olá, sejam bem-vindos ao canal Cartório. Hoje a gente começa uma série de vários vídeos tratando sobre dúvidas jurídicas e coisas que a gente pode aplicar na nossa vida. Olá! Iniciando essa nova série de várias dúvidas e curiosidades jurídicas, hoje eu trouxe 5 tópicos jurídicos para a gente conversar e discutir aqui no canal. O primeiro deles é sobre a cobrança de multas, que pode ocorrer desde bancos até agências financeiras, empresas de telefonia, concessionárias, enfim. Existem vários tipos de empresas que podem imputar multa aos seus consumidores, aos seus clientes. E a minha dica jurídica nesses casos é sempre consulte um advogado sobre essas questões. Por que a gente deve consultar um advogado quando o assunto é multa, quando o assunto é alguma cláusula penal contratual? Pelo simples caso de que essa multa pode não ser devida, de que essa multa, mesmo constando no contrato, pode ser indevida e pode até mesmo ser considerada como abusiva. Mas, William, como assim? A multa está descrita no contrato, a multa está especificada. Como assim? Sempre que você celebra um contrato com alguma empresa, seja ela banco, seja imobiliária, seja uma concessionária de telefonia, seja o que for, você vai ter um contrato com todas as cláusulas e ali dentro vai ter alguma cláusula penal. A gente conhece a cláusula penal como a cláusula da multa, que a gente sempre verifica dentro de todos os contratos. É até uma obrigação legal que todos os contratos tenham uma cláusula penal para que as partes se façam obedecer por aquele contrato e para que aquele contrato siga o seu caminho jurídico natural, correto? Porém, sempre que você receber alguma notificação de multa dentro da sua casa, dentro da sua empresa, seja onde for, você deve sempre consultar o seu contrato para verificar inicialmente se aquela multa está especificada daquela maneira dentro do seu contrato. Se não estiver especificada, se não estiver transcrita, a multa de cara, de pronto, já é indevida e você não vai ter que pagar por ela, tá? O segundo passo, tendo a multa constando dentro do seu contrato, o próximo passo é procurar um advogado. Se você achar que aquela multa está esquisita, se você achar que aquilo não é devido, se você achar que aquele valor é muito superior ao que você deveria pagar, mesmo a título de multa, procure um advogado. Um advogado especializado nessa área, ou até mesmo atualizado dentro do direito do consumidor, ele vai conseguir te passar, ele vai conseguir te falar se aquela multa é devida, se aquela multa não é devida, se aquela multa já foi tida como abusiva dentro de outros contratos que, inclusive, já foram julgados por algum órgão ou por algum tribunal, e isso a gente chama de jurisprudência, tá? Então, sempre o advogado vai conseguir te falar se aquela multa é devida, se aquela multa não é devida, ou se aquela multa é parcialmente devida, para que você possa entrar em contato com a empresa com base no parecer jurídico do seu advogado e mencionar que aquela multa é devida, não é devida parcialmente, enfim, conforme for o caso. O que eu quero deixar claro aqui é que, por vezes, várias empresas tentam impor multas à nossa sociedade, aos seus clientes, com o único objetivo de se enriquecer ilicitamente. Muita gente paga muita multa sem ter que pagar, sem o mínimo dever de pagar essas multas. Então, se às vezes a gente para um pouquinho para ler um contrato e verificar as cláusulas desse contrato, a gente vai verificar que aquela multa, muitas vezes já paga, não é devida, tá? Então, vai uma dica muito importante nesse sentido. Ainda no ramo imobiliário e trazendo um pouquinho o assunto para a área dos cartórios, os bancos adoram impor multas aos compradores de unidades imobiliárias, falando às vezes para os clientes que se o cliente não trouxer o contrato registrado em 5 dias, o banco vai impor uma multa contratual, vai cobrar juros daquela pessoa.
Isso não é verdade, isso é indevido. Se você está comprando um apartamento, uma casa, um terreno, seja o que for, se você fez o protocolo dentro do registro de imóveis, dentro do prazo estipulado para aquele contrato, você está coberto dentro das cláusulas daquele contrato. Então não há que se falar em multa. Diariamente eu vejo pessoas, eu falo com pessoas, com clientes, com partes, e eu verifico que isso está crescendo a cada dia. Muitas pessoas são enganadas por agências bancárias que querem se enriquecer, querem gerar receita, enfim, querem fazer o que não é devido apenas em detrimento de outrem, não é? Então fica a dica. Sempre que alguém exigir alguma multa de você, seja por uma cartinha, seja por uma notificação extrajudicial, procure um advogado. Vá atrás dos seus direitos e não deixem cobrar coisas indevidas de vocês. A segunda dica vem falar sobre o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, onde a gente sempre deve prezar pelo que está escrito, pelo que está exposto dentro dos estabelecimentos. Se você vai no estabelecimento e alguém fala para você que você não pode fazer determinada coisa, vamos supor que você entrou em uma loja e na loja a atendente fala para você que você não pode experimentar uma roupa, por exemplo. Isso é ilegal, isso não está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Você vai a um banco e dentro do banco alguém fala para você que você não pode fazer determinada coisa, que você não pode buscar por determinado atendimento. Isso também vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor, o que não é aceito, o que não pode ocorrer dentro do nosso ordenamento jurídico. Hoje, por lei, todos os estabelecimentos comerciais devem possuir uma cópia do Código de Defesa do Consumidor dentro de seus estabelecimentos. Então, caso alguma coisa ruim dessas aconteça, basta você pedir o Código de Defesa do Consumidor, olhar ali. Geralmente, a maioria dos atos ilegais cometidos por pessoas dentro de estabelecimentos estão no começo do código, ali em torno do artigo 6º. Então dá uma olhada, dá uma lida, dá uma estudada no código. Sempre é bom a gente saber o que está regendo o nosso mundo jurídico e, numa eventual ilegalidade, você vai estar totalmente amparado e de acordo com a lei. Tá? Então sempre exija que o que a empresa deseja de você esteja escrito. Se a empresa diz que alguma coisa tem que ser feita, política de trocas, política de devolução, política de arrependimento, sempre exija que essas coisas estejam especificadas e explícitas nas paredes do estabelecimento ou no site do estabelecimento, enfim. A divulgação tem que acontecer, ela só não pode ser apenas a favor da empresa. Se você verificar alguma coisa que vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor, que vai de encontro às leis que regem o nosso país, você pode procurar o PROCON ou até mesmo um advogado para, caso seja algo de uma maior gravidade, adentrar com a ação civil correspondente e eventualmente até exigir alguma indenização, dependendo do que for acontecido dentro desse estabelecimento, correto? A terceira dica vai para as pessoas que desejam muitas vezes entrar com uma ação na justiça, mas não possuem um amparato jurídico ou financeiro para efetuar e entrar com essas ações. Hoje eu trago aqui para vocês a figura da Defensoria Pública. O que é isso e o que ela faz? A Defensoria Pública é um órgão multiversátil do nosso governo e do nosso Estado brasileiro que visa dar aos menos amparados uma assistência completa dentro da sociedade. Essa assistência vai até de assistência psicológica até assistência jurídica. E uma dessas coisas que você pode fazer dentro da Defensoria Pública, caso você não possua renda para isso e caso você se enquadre dentro de uma situação de risco, você pode solicitar a ajuda e a representação de um advogado inteiramente gratuito, custeado pelo Estado. Mas William, eu já ouvi falar que esses advogados do Estado não são advogados bons, que eles não são advogados competentes e responsáveis. Isso está errado. Isso está redondamente errado. Hoje em dia, a Defensoria Pública possui diversos convênios com vários órgãos e um deles é a OAB. Dentro da OAB, a gente encontra o cadastro de advogados inscritos, onde todos os advogados que existem estão ali dentro desse cadastro. E os advogados que desejam
fazer esse tipo de atendimento. Os advogados que desejam dar esse tipo de benefício à sociedade, os advogados fazem uma inscrição dentro da OAB, que em conjunto com a Defensoria Pública faz essa distribuição de processos, de causas e de problemas sociais para que os advogados possam, junto com as pessoas, encaminhar uma solução para isso. Então, muitas vezes, você indo na Defensoria Pública, você consegue a representação de um advogado pelo qual você pagaria, né, em uma causa comum. Então, é muito interessante, é muito importante o papel da Defensoria Pública na nossa sociedade, onde ela pode te dar gratuitamente um advogado que pode te representar na sua causa, um advogado que pode lutar pelos seus direitos e, sobretudo, um advogado de qualidade e que está interessado na sua causa. Até porque, se ele for um advogado desidioso, preguiçoso, ele não vai receber os honorários que o Estado paga para ele. Então, há esse controle, há essa verificação. Ao final desse processo, que são tidos e são nascidos dentro da Defensoria Pública, o juiz que julgou esse processo é quem vai determinar o pagamento de honorários desse advogado. E se o advogado for omisso, se o advogado não for bom, o juiz vai verificar isso e vai determinar ou não um pagamento ou um pagamento bem pequeno desses honorários ao advogado. E ainda pegando o gancho, nesse item 3, você sabia que você pode entrar com processo sem advogado? Exatamente. Em algumas instâncias da nossa jurisdição, você pode sim entrar com processos sem o acompanhamento do advogado. Às vezes, algumas causas simples não exigem advogado. E em quais situações que a gente pode utilizar desse benefício? No JEC, no Juizado Especial Cível, que é comumente conhecido como Juizado de Pequenas Causas, você não precisa da ajuda, da representação de um advogado até a primeira instância. Então, isso quer dizer que o quê? Você pode ir até um dos centros que trabalham junto com o JEC, que trabalham junto com esse juizado. Muitas faculdades possuem convênios que fazem esse tipo de atendimento. E lá, nesses núcleos, você vai dizer o que aconteceu com você, você vai contar a sua causa e esse processo vai nascer ali. A partir daí, vai ter todo o trâmite processual que vai ocorrer dentro do processo legal, que é válido, que é totalmente seguro e dentro da lei. A partir disso, haverá uma primeira audiência de conciliação. Havendo conciliação, o processo já termina ali, em coisas de semanas, você vai ter a resolução do seu caso, ou caso não haja acordo, não haja composição entre as partes, a gente vai ter todo o trâmite do processo legal, que você, sem advogado, consegue acompanhar, consegue peticionar. É claro, é exigido um conhecimento jurídico para que você peça algumas coisas dentro do processo, não é? Eventualmente pedir juntada de alguma coisa ou solicitar o levantamento de algum dinheiro depositado, né? Mas não é obrigatória a presença de um advogado nesses casos. Na Justiça do Trabalho é a mesma coisa. Até a primeira instância, você pode ser representado sozinho, sem a parceria, sem a representação de um advogado, tá? Então, você tendo algum processo trabalhista, seja você reclamante ou reclamado, você pode entrar na justiça, você pode apresentar a sua petição inicial ou a sua contestação sem a presença de um advogado, tá? Eu falo esses assuntos apenas para fins de informação e para fins em causas muito pouco complexas. Em causas mais complexas, em coisas muito mais morosas, é sempre necessária a presença de um advogado. Por quê? Porque o advogado vai conseguir lutar pelos seus direitos melhor do que ninguém, porque ele faz isso todos os dias, ele estuda para isso e ele vive disso, não é mesmo? Então, sempre que você tiver alguma causa simples, por exemplo, um cheque que te deram e não te pagaram, alguma coisa assim simples, você consegue se representar sozinho. Um eventual funcionário que demande contra você e você tem lá todos os seus pagamentos, todos os recibos devidamente assinados e não houve nenhuma fraude, não houve nenhum pagamento indevido ou recolhimento indevido de valores, você consegue se representar dentro da Justiça do Trabalho. Mas fica sempre o aviso de que
Caso você queira, sempre procure um advogado. Aliás, para todos os ramos da vida, procurar um advogado é sempre a melhor escolha. Seja para comprar imóveis, seja para assinar contratos, enfim. Quando a gente procura um advogado, a gente não está indo atrás de uma coisa ruim, a gente não está indo atrás de uma coisa morosa. Pelo contrário, a nossa sociedade tem uma visão muito errada do advogado. O advogado é o ser do direito. O advogado é o operador, é o militante do direito. Para ele, o trabalho dele é fazer com que o direito aconteça. Então, se você tem algum problema, se você tem alguma dúvida, a melhor pessoa para esse problema, para essa dúvida, é justamente o advogado, que vai verificar o seu caso e te dar a melhor saída jurídica para ele, não é mesmo? Muita gente não gosta de falar com o advogado. Ah, mas se eu falar com o advogado, ele vai mandar eu ir pegar uma certidão não sei aonde, ele vai mandar eu ir atrás de não sei o quê, vai mandar eu ir em cartório, isso e aquilo. Por que ele manda você fazer isso? Porque a lei manda, porque a lei exige esses procedimentos, que uma vez não feitos, uma vez não observados, lá na frente podem gerar seríssimas consequências jurídicas. Inclusive você perder o seu patrimônio caso alguma dessas observâncias legais tenham alguma natureza muito grave. E a última dica jurídica de hoje vai no assunto de produção de provas. Você já pensou que dentro de um processo, ou até mesmo na vida, você precisa produzir provas para tudo? Pois é. Às vezes você recebe uma mensagem estranha no WhatsApp, até mesmo no Facebook, ou combina algo com alguém via e-mail ou via Messenger do Facebook. Você às vezes fica com a pulga atrás da orelha de que aquilo pode ser alguma fraude, pode ser alguém mal intencionado, e aí você vai lá e tira um print daquela mensagem. Isso nada mais é do que uma produção de prova. Isso nada mais é do que você resguardar o seu direito de que aquilo de fato está acontecendo para, num eventual processo futuro, você conseguir perseguir o seu direito, tá? Então, a produção de provas, ela é muito importante, ainda mais na sociedade tecnológica e rápida que a gente está enfrentando hoje em dia. Então, sempre que vocês tiverem algum problema, sempre que vocês tiverem alguma desconfiança, salvem o e-mail, salvem a mensagem, tirem um print para caso alguém apague algum dia, não é mesmo? Guardem em um arquivo seguro, seja num pendrive, seja numa nuvem, seja até mesmo numa caixa de e-mail, em um HD externo. É sempre bom, quando a gente produz alguma prova, a gente saber onde a gente vai guardar essa prova, porque senão ela pode ser perdida pelo tempo, até mesmo você esquecer onde ela está, e quando você precisar, você não vai conseguir achar ela. Certo? Então é sempre bom, sempre, na produção de provas, saber como a gente vai guardar, onde a gente vai guardar e ter isso sempre com a gente, para que a gente consiga utilizá-la sempre que possível. William, uma vez eu celebrei um contrato, um compromisso com alguém via Facebook. É válido? É válido. Se você conversou com alguém, se você fez um contrato verbal com a pessoa, que é quando eu, por exemplo, vou no Facebook e combino de comprar certa coisa de alguém. Combino lá a data da entrega, combino a forma de pagamento e isso vai acontecendo. Isso é válido no mundo jurídico. Inclusive, se houver o inadimplemento de alguma das partes, isso pode ser levado a um juizado de pequenas causas e ter consequências na vida civil e até mesmo no patrimônio da pessoa que inadimpliu aquele contrato. É lógico que esse contrato verbal não possui a mesma forma e força de um contrato formalmente executado, preenchido e assinado com duas testemunhas e tudo mais. Claro que não. Haverá um processo de conhecimento aí antes disso. Eu não vou conseguir executar de pronto, mas eu vou conseguir perseguir dentro de um tribunal democrático todos esses meus direitos, tudo isso que eu combinei e ter o mínimo ressarcimento possível de toda essa transação que foi realizada. Então essas foram as 5 dicas jurídicas que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu trarei muito mais dicas jurídicas aqui para vocês, cada vez informando mais vocês e deixando vocês mais perto do mundo jurídico de uma maneira descomplicada e mais dinâmica de se aprender. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem esse vídeo com quem vocês quiserem e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui
do canal Cartório.